Nós vamos conversar nesta manhã a respeito da saúde nas visões de Jesus, Kardec e Hahnemann, tentando compreender um pouco do que seja a proposta da medicina integral ou a medicina do espírito. Iniciamos com aquele que é o nosso paradigma, que é a nossa referência moral, o Cristo Jesus, que foi muito mais do que um líder religioso. Foi um terapeuta por excelência, que soube cativar as almas para o autoencontro e o processo profundo da descoberta do divino em si. Então, em Jesus, nós vemos a postura ideal para o profissional de saúde espírita. É aquele que olha o paciente com a dignidade de um filho de Deus, que não olha para a personalidade passageira, nem para aquilo que o limita na sua expressão sintomatológica, mas que olha por detrás daquela expressão física as linguagens da alma, vendo aquilo que demonstra ou aquilo que vem do espírito e da mente e do sentimento mais profundo. Nesta bela passagem, nós vemos Jesus em Jericó com o cego Bartimeu. E esta passagem, ela é arquetípica, porque ela nos mostra o despertar da consciência do indivíduo para o autocuidado. Bartimeu, que era cego, clama pelo socorro e pelo amparo de Jesus, consegue a atenção do mestre, é chamado por ele para vir até a multidão. Então Jesus o faz enfrentar os seus próprios medos, as suas limitações, as suas angústias, o seu sentimento de menos-valia, sempre falso na criatura, para que ele pudesse então descobrir a própria potência ou a própria luminosidade interior. Quando Bartimeu está diante do Cristo, nós temos uma cena pedagógica singular. Jesus se dirige a Bartimeu e pergunta-lhe: "Que queres que te faça?" Essa pergunta, muito assertiva, leva Bartimeu a um mergulho profundo para dentro de si mesmo. Ora, o Cristo bem sabia o que Bartimeu necessitava e sabia aquilo que tem para dar. Mas quando ele lhe pergunta: "Que queres que te faça?", é como se lhe dissesse: "Eu sei o que tenho a oferecer e sei aquilo de que você necessita. No entanto, dentre o manancial de recursos que a vida tem a te oferecer, qual você está pronto para receber?" Porque as possibilidades de cura no terreno das emoções, do afeto, do espírito, elas são imensas, mas o espírito só alcança aquilo para o qual já está pronto, dentro da sua trajetória particular e individual de autoconsciência. Então, naquele momento, Bartimeu mergulha para dentro de si e diz a resposta magna: "Senhor, que eu veja, que eu tenha olhos de ver." Porque enxergam aqueles que têm a retina íntegra, o nervo óptico levando a sua sensibilidade até o córtex occipital, e este ato fisiológico leva-nos a enxergar, mas vê aquele que codifica aquilo que é enxergado e dá um sentido particular na sua história, na sua vida e na sua trajetória, conferindo um destino próprio. Então, naquele momento, Bartimeu pede a Jesus não simplesmente que os olhos sejam restabelecidos na dinâmica do corpo, mas sobretudo que a retina espiritual se abra para que ele pudesse verdadeiramente enxergar. E esse pedagogo, o médico espiritual que é o Cristo, prossegue na sua trajetória, e nós o vemos, por exemplo, junto da piscina de Betsaída, quando ele procura um enfermo, numa atitude pedagógica completamente distinta, porque ele não espera que lhe peçam, ele se adianta e vai até o enfermo, chamado pelas suas vibrações e pelo seu preparo para a cura, e lhe pergunta aquilo que também é uma pergunta pedagógica extremamente importante: "Queres ficar são?" E então, aquele homem que ali estava no alpendre, porque esperava que um anjo balançasse as águas, porque diziam que o primeiro que se atirasse seria curado, ele lamenta a situação e diz: "Mas Senhor, então logo as águas são balançadas, outro se lança à minha frente e então eu não sou curado?" Ele estava no vitimismo, que é aquele sentimento que leva o ser humano a negar a sua potencialidade. Em essência, o vitimismo é uma acusação à divindade. Porque aquele que nega o seu valor pessoal
está, em verdade, acusando a fonte daquilo que lhe foi feito. Está em um movimento interno, muitas vezes, de exigência daquilo que gostaria que lhe fosse ofertado. E então, na negação das suas potencialidades, se isenta também das responsabilidades daquilo que deve ser feito. Mas Jesus ignora aquela lamentação, porque isso não fazia parte do movimento do Cristo, e lhe diz novamente: queres ficar são? Levanta, toma tua cama e anda. Jesus manda-lhe que tomar a cama, porque a cama era o espaço onde ele havia amadurecido nos 38 anos de experiência de sua vida. E ali havia sido toda a sua trajetória de despertar diante daquela experiência pedagógica que era o sofrimento. E então, mais tarde, Jesus encontra com este homem no templo e lhe diz: eis que já está são, não tornes a pecar para que não te suceda algo pior. Veja que interessante a fala do Cristo. Pecar, no sentido daquilo que Jesus dizia, significa errar o alvo. Dentro da palavra grega, amartia, está esta significação. E é a tradução do pecado conforme Jesus dizia. Então Jesus está dizendo para ele: não torne a errar o alvo para que não te suceda algo pior. Ora, qual é o alvo da vida? O alvo da vida é a essência do amor, em qualquer uma das suas amplas manifestações. Mas como aquele homem estava na negação do alto amor e do holo amor, então Jesus lhe diz: eis que já está são, porque momentaneamente saudável, reconectado à fonte, adorando a Deus dentro do templo. No entanto, como a saúde é um estado transitório para aqueles que estamos em evolução, atente para a sua necessidade de sintonizar-se agora com os caminhos do amor, para que eles te levem à valorização da sua essência real e esta te promova a um encontro com aquilo que é a verdade da vida, que resulta no equilíbrio biopsicossócio-espiritual. Então, a cura para Jesus é um processo profundo de encontro da criatura com a sua divindade. Ele consolava a personalidade para falar ao Filho de Deus que estava por detrás daquela personalidade. Então, ele dava um curativo leve para as feridas da alma e falava as potencialidades, porque o despertar das potencialidades é que representa cura para o Cristo. Atentemos que Jesus não curou aqueles que não estavam prontos para curar. E aqueles que não estavam aptos a um processo de autoconsciência. Ele aguardava o tempo certo de cada criatura, porque sabia que não é por você violentar a essência do indivíduo, ou por muito dar-lhe alimento, que ele cresce mais rápido. Cada um metaboliza a sua experiência individual no seu tempo, no seu ritmo, na sua própria necessidade. E Jesus sabe que o tempo é um concurso valioso na esteira dos séculos. Porque o tempo é relativo, é um conceito que muda de acordo com o observador. E, portanto, de acordo com a imortalidade da alma, uma encarnação nada mais é do que um segundo no tempo do espírito. Nada mais é do que um espaço passageiro, muito possível de trazer ao espírito o crescimento, o aprendizado e o amadurecimento. Então Jesus não se angustiava diante dos enfermos. Ele olhava para o Filho de Deus que amadurecia por detrás daquela experiência. Ainda que fossem as experiências autolimitantes da autopunição ou da autodestruição, que tantas vezes nós nos entregamos, mas ele olhava profundamente para a essência divina que dormia dentro de cada criatura, e ele acreditava nela. E era exatamente por tratar a criatura de uma maneira digna, que cada um se sentia tão cheio daquele amor que ele trazia uma plena dignidade, que não podia voltar para os mesmos caminhos. Se tocava de um amor de excelência que levava-o naturalmente ao autocuidado, e portanto levava-o aos caminhos da saúde integral. Passados séculos, temos o advento do Espiritismo resgatando o cristianismo redivivo e trazendo-nos noções mais amplas a respeito da natureza do espírito e sua íntima relação com a matéria. E com o trabalho magnífico de Allan Kardec, nós vamos conhecer a natureza da realidade espiritual enquanto leis do Criador, decodificadas através de um trabalho sério e sensível que nos mostrou a integração da realidade espiritual com a realidade física de uma maneira não só natural, mas contínua
e progressiva, de maneira que nós somos convidados a caminhar passo a passo com a ciência material e com a ciência espiritual. E Allan Kardec, no entanto, nos apresenta o conceito do perispírito, o conjunto dos corpos que envolvem o espírito, na conceituação de Kardec, e nos mostra o espírito como o princípio inteligente do universo. E demonstra que estes corpos espirituais são o guia e o condutor do funcionamento biológico do corpo físico. Por sua vez, o funcionamento do perispírito é determinado pela postura mental e a maneira como o espírito se posiciona na vida, com as suas correntes de pensamento e de sentimento, que determinam o equilíbrio ou o desequilíbrio, não só do seu campo energético, mas também do seu campo biológico. Posteriormente, Emmanuel vai nos explicar que a semelhança da aranha que tece a própria teia e vive no centro dela, o homem vive também submerso nas criações do seu próprio pensamento. Vive escravo daquilo que produz, daquilo que estabelece, e então, construindo as suas ligações mento-emocionais magnéticas, com correntes, com pessoas encarnadas e desencarnadas, se torna também escravo daquilo que esta teia capta, daquilo que ela determina, e situando-se no centro da sua própria criação, é o autor da sua própria história. Capaz, portanto, de alterar, de modificar, de transformar, a partir do momento que se transforma a si mesmo, que se reconhece Senhor da vida, que cessa as lamentações, as acusações, as projeções psicológicas da sua sombra no outro, atraindo para si aqueles que lhe são semelhantes. Quando cessa a acusação ao próximo como fonte do seu sofrimento e assume para si aquilo que é a sua trajetória, aquilo que é a sua história e aquilo que é a sua felicidade ou a sua infelicidade. Afinal de contas, nas mãos de cada espírito está não só o direito, mas o dever de construir a sua própria trajetória. Nisto se configura o livre-arbítrio, a liberdade relativa dada pelo Criador para a criatura. Então, com Kardec, nós vamos entender a dinâmica científica da integração do espírito com a matéria. Kardec vai nos dizer que saúde é o processo do equilíbrio dos fluidos, que são decorrência do equilíbrio do espírito. E então, no livro A Gênese, ele vai nos dizer que, através da fluidoterapia, se pode substituir uma molécula malsã por uma molécula sã, que se pode transformar a qualidade dos fluidos que estão residindo no perispírito a partir da mudança daquilo que o espírito atrai. Pois o espírito, como um reator químico, determina a atração da qualidade fluídica com a qual se sintoniza na atmosfera do globo em que se situa, fazendo com que seu corpo espiritual seja mais ou menos denso, mais ou menos etéreo, seja mais ou menos demonstrador das capacidades anímicas do espírito, de acordo com aquilo que ele atraia da atmosfera do globo no qual se situa. Kardec, portanto, colocando no espírito a fonte atrativa da natureza fluídica, coloca também o espírito como senhor do seu próprio destino e mostra as atividades fluidoterápicas como um recurso de excelência, capazes de trazer o equilíbrio ao nível energético, enquanto o espírito se educa para a vida imortal. Pois de nada adianta o espírito se utilizar das terapêuticas sem transformar-se em médico de si mesmo. De nada adianta receber o passe que equilibra, o socorro mediúnico que ampara, ou o benefício da medicação ou da cirurgia que alivia, se ele não mergulha para dentro de si para encontrar a fonte da sua angústia, do seu sofrimento, ou, mais profundamente, para ver qual movimento de desordem apresenta na sua intimidade psíquica e moral que determina uma desordem orgânica. Mas, quando o espírito se utiliza de todos os recursos e mergulha na transformação pessoal, tendo o Evangelho como base, referência e guia, então promove-se na expressão da sua capacidade anímica de Filho de Deus. E, naturalmente, como diz André Luiz, as células biológicas respondem ao comando da mente como servas muito fiéis,
elas obedecem ao impulso que vem da mente, aquelas correntes de natureza eletromagnética que atuam dentro do universo subatômico a modificar a interação molecular e, com isso, modificar, por consequência, a expressão dos genes no interior da célula, fazendo com que o universo orgânico obedeça e reflita de uma forma muito natural aquilo que vem do espírito imortal. Então, para Kardec, também seguindo a linha apresentada pelo Cristo, a cura é patrimônio do espírito imortal, que se autopromove na consciência de si mesmo como um ser divino, imortal, criado para a felicidade, destinado à perfeição possível a toda criatura e que trabalha por desenvolver as suas potencialidades e os seus dons anímicos. Mas nós queremos aprofundar um pouco mais neste conceito de saúde e entender o processo da vida. E então encontramos no trabalho de Samuel Hahnemann elementos fundamentais para nos trazer o processo da autoconsciência e do entendimento da vida. Porque Hahnemann, o criador da homeopatia, ou melhor dizendo, o descobridor das leis que atuam nas substâncias com as potencialidades curativas, ele nos oferta não só uma terapêutica de excelência capaz de equilibrar o universo energético e, por consequência, o universo físico do homem, mas também nos oferta um entendimento do processo de saúde e doença mais ampliado, mostrando que existe no homem uma sabedoria inata, resgatando o conceito da physis hipocrática, que nos fala que há no interior do homem uma sabedoria biológica, orgânica, natural, que o conduz para a saúde. O trabalho do médico é desobstaculizar aquilo que impede a physis de fazer o seu trabalho natural, ou seja, de levar o homem para a saúde. É de ofertar a medicação escolhida por lei de semelhança que tenha a imagem na sua patogenesia, daquilo que é a imagem da doença do indivíduo, através da totalidade sintomatológica, a fim de que o indivíduo, tendo um impulso de semelhança, possa ativar os recursos naturais da energia vital no processo de reequilíbrio. Pois que a energia vital do organismo, que o Espiritismo explica quando nos ensina a respeito do duplo etérico, está na sua capacidade inativa, sem força suficiente para fazer o movimento de reequilíbrio diante da doença natural. E então vem uma medicação que, na sua potencialidade, é capaz de promover os mesmos sintomas no indivíduo sadio e, por ser administrada naquele que tem a mesma imagem daquilo que ela produz, promove um estímulo artificial de doença momentânea no organismo. A energia vital, então, responde àquele estímulo com um processo de reequilíbrio, com uma força, a que Hahnemann chamou de força de reação secundária, que ela não tinha para reagir à doença primária. Eu costumo comparar isso a uma mola, como se a energia vital estivesse dentro de nós como uma mola contraída, sem força para fazer o movimento de descontração, mas vem a força medicamentosa e dá-lhe um estímulo, igual nós tocamos a uma mola que está contraída e presa, e então ela volta com toda a força para o seu movimento de equilíbrio, ao seu ponto original. Então, Hahnemann, descrevendo a natureza curativa das medicações dinamizadas, descobertas através das autopatogenesias, ou seja, das experimentações em indivíduos sãos, nos ofertou um elemento essencial para as potencialidades curativas, que hoje se associa às potencialidades paliativas da alopatia para o socorro ao corpo humano e ao ser humano, enquanto este ser busca o seu equilíbrio biopsico-sócio-espiritual. Mas Hahnemann, progredindo nos seus estudos e nos seus esforços, vai descrever aquilo que ele chamou de miasmas, que seriam aquilo que determina a potencialidade de adoecimento do ser humano. E ele descreve 3 miasmas fundamentais: a psora, a sífilis e a psicose, que são miasmas que levam o homem ou que predispõem o homem a um adoecimento específico.
Hahnemann vai dizer que a psora é o miasma básico ou principal, sem o qual nenhuma doença haveria. Então ele reconhece que há na intimidade da criatura um terreno, uma predisposição para o adoecimento ou para a saúde. E ele diz que todos nós possuímos esta psora. Cada um individualizado de acordo com a sua característica, que Hahnemann não chega a entrar nesta discussão ainda metafísica, mas ele descreve esses miasmas. E inicialmente ele pensa que estes miasmas são frutos dos efeitos das questões materiais às que os homens estão submetidos. Então ele associa a psora à sarna, ou aos efeitos da sarna, e a sífilis e a psicose aos efeitos das doenças sexualmente transmissíveis, como a gonorreia e a sífilis. E acredita que seriam estes elementos, as diáteses, que levam a uma predisposição ao adoecimento. No entanto, após Hahnemann, nós teremos o desenvolvimento da filosofia homeopática, aprofundando os conceitos da saúde e do adoecimento. E vamos ter então, nos Estados Unidos, um filósofo homeopático que me é muito caro ao coração, James Tyler Kent, que vai nos trazer também uma ideia particular a respeito da saúde e do adoecimento. E Kent, e alguns que virão após ele, partem para uma explicação metafísica desta psora, muito em consonância com aquilo que o Espiritismo diz hoje, embora eles interpretassem ainda dentro de um viés católico. Então, Kent vai dizer: a psora é a causa básica, é a desordem primitiva ou primária da raça humana. É de modo geral muito extensa, pois remonta ao mais primitivo erro da raça humana, a verdadeira primeira enfermidade da raça humana, que é a enfermidade espiritual, a partir da qual o primitivo estado da raça progrediu para o que se pode ser chamada a verdadeira susceptibilidade à psora. Então, dentro desta visão de Kent, a psora primária, ela seria a consequência da queda espiritual do homem. E dentro da visão católica, ele vai interpretar como a expulsão do paraíso, dentro da visão que nos apresenta o livro da Gênesis, quando Adão e Eva vêm conhecer da árvore do conhecimento do bem e do mal, e então naquele momento procuram ser, de certa maneira, semelhante ao seu Criador, dentro dos atributos que lhe eram possíveis. Então, Kent vai dizer que, dentro de uma visão aqui católica dele, que é esse estado do erro fundamental que é passado de geração após geração. Claro que dentro da homeopatia nós vamos ter outros filósofos com outras explicações para a psora primária. Há a linha de explicação psicanalítica, há a linha de explicação genética, há a linha de explicação materialista, organicista, não é? Aqui nós estamos dando atenção àqueles que caminharam para o terreno da metafísica, da essência espiritual, que é a nossa área de afinidade. Então, para Kent, é exatamente o fenômeno do pecado original que representa esse movimento. E ele vai dizer mais. Ele diz: daqui se entende que este estado, o estado da mente humana e do corpo humano, é um estado de suscetibilidade às enfermidades, que provém de desejar o mal, de pensar no que é falso e de fazer da vida uma herança contínua de coisas falsas. E assim, esta forma de enfermidade, psora, não é senão a manifestação exterior do que é anterior no homem. Então vocês vejam que belo. Kent, dentro de uma visão filosófica, homeopática, ele vai nos dizer que o estado da mente humana e do sentimento desconectado do seu Criador, que para ele é uma herança do processo da queda, resultam naquela susceptibilidade ao adoecimento. Algo que tem profunda consonância com o que nos diz André Luiz, ou com o que nos ensina Joana de Ângeles dentro do processo da saúde do adoecimento, mostrando-nos que quando a mente determina correntes de pensamento de baixo teor, ou aquilo que André Luiz chamou das ondas de grande amplitude e baixa frequência, então nós temos os estados de suscetibilidade à enfermidade orgânica, porque o organismo biológico responde àquilo que é a postura da mente e aquilo que é a postura do sentimento. Então Kent vai dizer que o homeopata deveria não só medicar por semelhança, mas deveria conduzir o ser humano ao bem pensar
ao bem falar e ao bem agir. Naquilo que Hahnemann já dizia anteriormente, quando ele fala das dietas e dos comportamentos morais do ser humano que deveriam ser tratados em paralelo às intervenções medicamentosas para o seu reequilíbrio. Mas posteriormente a Kant, nós vamos ter um grande filósofo homeopático da Argentina, que vai nos trazer uma ampliação destes conceitos. E que também, dentro desta visão da queda, ele vai propor uma forma de compreensão da psora primária, que é Masi Elisaldi, que inicialmente trabalhou junto com Tomás Pasqueiro, outro grande trabalhador da homeopatia, mas Pasqueiro enveredou mais para a linha psicanalítica e Masi para o terreno metafísico. Então, Masi vai dizer: por trás de todas as racionalizações com que o homem justifica sua maneira de viver, deve-se ver a teatralização de seu passado edênico, ou seja, seu passado no Éden, no Jardim do Éden. Psórico sofrerá e se lamentará pelos valores transcendentes perdidos. Sifilítico se entregará desesperançado a seu castigo, ou irá infligi-lo ao meio. E psicótico repetirá seu pecado, tentando obter sucesso para provar que jamais se equivocou. Então vejam que interessante. Na descrição de Hahnemann, a sífilis é um processo de autodestruição, que está ligado à autodestruição também tecidual. Enquanto a psicose é um processo ligado às hipertrofias, está ligado aos condilomas e aos processos hipertróficos orgânicos. Aqui, Masi Elisaldi, em concordância com este princípio, leva para o terreno do comportamento humano para dizer das atitudes de autodestruição e de hipertrofia de si mesmo diante de uma resposta à perda do seu paraíso edênico. Então, para Masi, o homem, no momento da criação, ele repetiria o erro de Adão. Então, Masi, dentro da sua visão, explica que o homem invejaria no momento da criação um dos atributos do Criador e desejaria ser maior ou igual do que o Pai naquele atributo. E nisto resultaria a sua queda, resultaria a sua perda do estado de equilíbrio ou do estado de perfeição com que foi criado, dentro desta visão ainda herança da tradição católica. Então ele vai dizer que ao longo da vida, o homem vai, na sua sintomatologia, repetindo o reflexo daquilo que é a sua perda. Então ele vai dizer que psórico, ele sofre aquilo que foi perdido, porque no momento em que invejou, um dos atributos do Criador perde a sua essência. No momento em que ele está sifilítico, ele está na consequência da sua perda. Está desesperançado, lamentando aquilo que perdeu. E no processo psicótico, ele está hipertrófico, projetando no meio aquilo que é seu, desejando se defender daquilo que é o sentimento de perda interior. Então, este processo, ele é muito interessante porque ele vai dizer que nós trazemos a menosvalia dentro de nós como consequência da perda e o processo da hipertrofia do ego como defesa. Algo muito parecido com aquilo que o Espiritismo nos diz. E então, o que podemos pensar disso dentro de uma visão espírita? Na questão 262 do Livro dos Espíritos está nos proposto o seguinte: como pode o espírito, que em sua origem é simples, ignorante e carecido de experiência, escolher uma existência com conhecimento de causa e ser responsável por essa escolha? Pergunta Kardec. Respondem os espíritos: Deus lhe supre a inexperiência, traçando-lhe o caminho que deve seguir, como fazeis com a criancinha. Deixa-o, porém, pouco a pouco, à medida que o seu livre-arbítrio se desenvolve, senhor de proceder à escolha. E só então é que muitas vezes lhe acontece extraviar-se, tomando o mau caminho, por desatender os conselhos dos bons espíritos. A isso é que se pode chamar a queda do homem. Então vejam que interessante esta fala dos espíritos. Eles nos dizem que a queda não é um momento de criação única em que o indivíduo perde o paraíso, mas que o espírito criado simples e ignorante caminha em direção à sua perfeição, dentro da perfectibilidade que o Criador lhe traçou, exercendo o seu livre-arbítrio, e que em determinados momentos da existência ou das existências, por inexperiência, ignorância ou rebeldia, afasta-se dos caminhos traçados, negando-se a segui-los, muitas vezes desejando ser lei no lugar da lei, ou fazendo-se muitas vezes maior do que o próprio Pai, porque aquilo que nós
fazemos quando queremos que a nossa vontade seja cumprida é um processo de rebeldia com a vontade divina. É, na verdade, desejando que a vida siga aquilo que nós desejamos e aquilo que nós queremos, ao invés de nos adequarmos àquilo que está estabelecido na lei, enquanto força e função para o homem. Acreditando-nos em uma vida única, que deve ser fruída no seu prazer até o gozo máximo, nós então desejamos que a vida siga os nossos padrões de prazer culturais, sem nos dar conta de que espíritos imortais que somos, estamos inseridos num contexto pedagógico de construção e de autoconhecimento, que a sabedoria divina estatuiu para cada um, dentro das leis particulares de cada vida, mostrando os caminhos do equilíbrio para cada ser. Então, quando o homem tenta ser lei no lugar da lei, estabelece esta susceptibilidade ao processo do adoecimento, fazendo com que esta psora seja um estado contínuo, sustentado na sua rebeldia ou na sua ignorância. O espírito Joseph Gleber vai nos trazer uma definição muito interessante quando ele nos diz, no livro O Homem Sadio, uma das publicações da AMA em Minas Gerais, psicografia de Roberto Lúcio: saúde é a realização real da conexão criatura-criador, e a doença, o contrário momentâneo de tal fato. Vocês vejam que definição profunda. Ele nos diz, a saúde é o estado de comunhão da criatura com a sua herança, com seu destino, com aquilo que lhe foi traçado pelo Pai para a sua existência. Quando se rebela a isto, estabelece-se o processo de doença que é sempre momentâneo e passageiro, pois que é estabelecido naquilo que é irreal, que é a pretensa desconexão criatura-criador, que em verdade não pode nunca ser estabelecida na intimidade da alma, apenas no ego, quando rompe-se a nossa conexão da vontade com a força oculta que nos guia, e então passa a nos guiar os princípios egóicos, os princípios da personalidade passageira, ao invés dos princípios eternos do Espírito que estão no Self, no ser divino que há em nós e que nos comanda desde a nossa consciência, aonde está escrita a lei de Deus. Então, este processo de desconexão está muito bem representado na parábola do filho pródigo, aonde nós vemos um movimento de desconexão da criatura com o Criador, que se inicia em uma exigência. O filho exige ao pai a parte que lhe cabe em sua herança. Ora, herança não é um direito, herança é um presente. Quando o filho se coloca diante da herança como um direito, perde direito à herança. Então, quando o filho exige a parte que lhe cabe, ele entra na posse daquilo que lhe é ofertado de uma forma adoecida, porque não está apto ao bom aproveitamento daquilo que lhe é ofertado. E por isso, diz o texto evangélico, que ele vai descendo ao longo do caminho, desperdiçando dissolutamente aquilo que lhe foi ofertado, até que está comendo com os porcos, até que se encontra no estado de completa ausência de si, ausência de afeto, ausência de sustentação interior, ausência de autoconsciência, ausência de tudo aquilo que lhe alimenta. Mas, também no fundo do poço, há a fonte. Então, naquele momento, quando o espírito chega no ápice do seu movimento da desconexão ou da perda do paraíso interno, então se lembra aí também do seu Criador. Aí relembra da sua dignidade e começa um movimento de retorno. Porque ele se lembra que na casa do Pai, todos eram tratados com a maior dignidade. E então, neste momento, ele volta. Neste momento, ele deseja novamente a comunhão com o Pai. E o pai desta parábola, a representação do Criador, é um ser de pleno e incondicional amor, que está de braços abertos naquela estrada, aguardando o filho, mas que não se adianta para fazer pelo filho aquilo que lhe compete. À medida que ele retorna no caminho, ele vai colhendo o lixo daquilo que deixou ao descer e desgastar dissolutamente, desperdiçando as concessões que lhe foram ofertadas. É a lei de causa e efeito. É a lei de ação e reação, em que o próprio indivíduo vai colhendo em si ou nas circunstâncias ao seu redor o efeito natural daquilo que semeou. E nisso vai encontrando novamente a fonte, porque o processo da colheita não é o processo do sofrimento, é o processo da reconstrução do amor aonde houve ausência.
É o processo da semeadura do bem aonde houve falta. É o processo da reintegração onde houve desconexão. É o processo da reconciliação onde houve falta. É o processo de tornar-se cheio, pleno, enchendo o coração. Por isso Deus nos deu um referencial sagrado de divindade na existência, que se chama família. E colocou-nos, os pais, como a representação sagrada da sua misericórdia e do seu amor. Mostrando aquilo que trazia dentro da sua intimidade, como força e como fonte capaz de mostrar ao ser humano, no seu acolhimento e na sua capacidade, o caminho para encontrar a cura real, que é a integração na luz, a integração na força, a integração na fonte, que é a divindade em nós. Então, nestas visões, nós temos de forma muito sintética o processo de cura como um patrimônio do Espírito, como um retorno à casa do Pai, como um movimento de reintegração à divindade que há em si, e como o movimento de trabalhar em si mesmo o despertar para a força e o despertar para a reconexão com a fonte. Estas abordagens vocês podem encontrar nestes 2 livros que são de minha autoria, que estão à disposição de vocês aqui na livraria. Cura e Autocura traz a visão da saúde e do adoecimento de uma maneira geral, e o livro que eu estou lançando aqui neste evento, Reconciliação, consigo mesmo, com a família e com Deus, traz a abordagem desta palestra, inclusive de toda esta filosofia homeopática neste movimento de construção de uma ideia ou de uma proposta da psora primária dentro da visão espírita. Eu vou pegar os últimos 15 minutos da minha palestra, eu pedi autorização à direção, para apresentar-lhes um projeto que me é muito caro ao coração e também a de todos do movimento médico espírita neste momento, e se trata do projeto Fraternidade Sem Fronteiras, que vocês vão ter a oportunidade de conhecer em um estande que está logo atrás das livrarias, ali no corredorzinho. Fraternidade Sem Fronteiras é uma ONG criada no Campo Grande, Mato Grosso do Sul, por espíritas extremamente dedicados que sentiram o chamado para servir, particularmente Wagner Moura, que é um coração muito querido e muito grande, sentiu durante 6 anos um chamado para servir na África, até que ele botou uma mochila nas costas e foi lá ver o que estava acontecendo e o que se passava. E então ele encontrou esta seguinte realidade nas aldeias moçambicanas: moradias muito precárias, de pau a pique, com estruturas muito frágeis, crianças morando sozinhas, porque há muitos órfãos nesta comunidade, e uma estrutura de muita falta em todas as áreas. A água não é potável, ela é buscada em poços profundos, em algumas regiões é barrenta e salobra, em outras é límpida e salobra, e traz naturalmente muitos processos de adoecimento. Moçambique é um país muito recente, com 25 anos, pouco mais de 25 anos de... aliás, 40 anos, foi 75, de independência da dominação portuguesa e, portanto, ainda não tem uma estrutura profunda de cuidados, para a população. Então, há muita desnutrição, há muito analfabetismo. Nas aldeias falta muito alimento e muitas delas apenas um elemento é a fonte nutricional, como, por exemplo, a mandioca ou o milho que faz a chima. É uma massa que eles preparam moendo o milho ou a mandioca, depois acrescentam água e um pouquinho de sal quando tem, e isso vira uma pasta semelhante ao nosso angu, e eles utilizam isso como fonte primária de alimentação. Quando tem, comem com couve e amendoim moído, mas na grande maioria das vezes comem isto puro. E a situação de falta é muito grande. Vocês vejam o cachorrinho, por exemplo. Se não tem alimento nem para as crianças, o que se dirá para os animais? A escola é em situações muito precárias, mas esta daí que vocês estão vendo é uma escola particular, eu diria. Porque a escola pública é essa daqui, ó. As crianças são educadas à sombra de uma árvore, aprendem a escrever no chão, com o dedo, porque recebem apenas um pedacinho de caderno e um toquinho de lápis por ano, e então não podem perder a oportunidade de utilizar aquele material com a alfabetização. Se alfabetizam escrevendo no chão. E esses professores são dos mais dedicados, dos mais amorosos, dos mais
renunciadores que eu tive a oportunidade de conhecer, porque eles mesmos só têm até a 6ª ou 7ª série, mas eles fazem tudo o que podem para que as crianças tenham o máximo nessa comunidade. Aliás, a cultura moçambicana, embora uma grande pobreza, é muito rica de valores muito especiais que nos encantam. Há um grande índice de contaminação pelo HIV nesta sociedade e, portanto, muitas crianças órfãs. Vocês imaginam que só vítimas do HIV existem 600 mil órfãos em Moçambique. Então, o Wagner chegou e encontrou uma realidade como esta, que nós vamos ver aqui neste vídeo curtinho, da Linda e da Alegria, 2 assistidas do projeto, para que vocês possam conhecer. Linda Drente. Samana. Samano, Xanapa, Ana mamãe, Ana papai, Ana vovó, Ana titi. Ela está falando em Ela Xangana. diz que é linda, Adriane, vive com a irmã. Ela vive com a irmã, Mas não tem eles mãe, não tem pai, não tem tia. Não tem tia. Imana mfuna kukumu, imana mundla kungena vambiri. Nas corpenta, eu kuzanta, kota cuidado. Ela diz que vai fazer trabalho na machamba para conseguir alimentar-se. O alamale seco. Não faz colher, para 50. Ele diz que nos dias que vai para a machamba, falta a escola para ganhar 50 meticais diários. 50 meticais são R$3,50. Lá no swakudla. Não pongo uma fonte vital. Aqui em casa só temos arroz, feijão e sal. Muco me coe pungalô na munho na. A creche. Essa comida que nós temos aqui, fomos dados pela creche. A creche é o trabalho que foi criado lá. Eu acho que quando a gente não apanha comida na creche, temos que ir à machamba fazer o trabalho para podermos ganhar 50 meticais dia. Quando não ganha comida, tem que trabalhar nas fazendas para ganhar R$3,50 mas quando por dia. O após diz que o irmão mais velho está na África do Sul e não cuida delas e nem liga, não diz nada, nem manda comida para eles vão para a África do Sul para trabalhar nas minas de diamante. Tu aí? Nós tivemos ali então. Diz que o pai e a mãe morreram enquanto ela era pequenina e não sabe o motivo da doença que levou à morte dos pais. É o HIV. Os pais também morreram, deixaram gado e cabritos, mas o gado bovino os avós levaram. Aqui o que eles têm são cabritos. Tem muito dinheiro que me engana, Tom? 11. Aqui elas duas contam com 11 cabritos, mas esses 11 cabritos que ela tem não tem corda. Quando os cabritos invadem a machamba de dunes, elas são submessas a capinar nas machambas de dunes pela queda dos cabritos feitos. Se houvesse uns titis que quisessem nos ajudar, podiam construir uma casa para nós, porque quando há ventania e chove, as chapas abanam e a chuva entra e elas têm medo. Agora vocês vão ver algumas imagens do projeto que já foi criado lá. Essa é a Alegria, inserida já no projeto. Ela e a sua irmã são 2 membros ativos. Atrás dela está a Linda. Então, qual é o trabalho que foi desenvolvido lá? Quando Wagner viu esta realidade, ele criou, então, voltou para o Brasil e criou um sistema de apadrinhamento dessas crianças que criasse centros de acolhimento lá em Moçambique. Como são esses centros de acolhimento? São como creches em que a criança
passa o dia, recebe 2 refeições diárias, recebe educação, higiene, trabalho cultural, porque a música é uma grande força nessa comunidade. Então as crianças são apadrinhadas aqui no Brasil, mas esse dinheiro vai todo para a África e com uma idoneidade muito grande, que eu sou testemunha. E todos os trabalhadores da ONG são voluntários, com exceção das secretárias lá em Campo Grande. E a ONG faz a coordenação dos trabalhos, empoderando os próprios membros locais, ou seja, capacitando as pessoas das aldeias para fazer esse trabalho. Então dá muito emprego. Tem o apoio dos líderes locais, com grande respeito à cultura e a toda a liderança política e religiosa da sua área. E por isso tem um grande respeito entre as comunidades. Este trabalho foi reconhecido pelo governo moçambicano como o trabalho mais significativo de amparo às aldeias lá, que está sendo estabelecido. Já tem 5 anos. Hoje são cerca de 1.300 crianças atendidas em 4 núcleos. O 4º foi aberto recentemente e preparamos o 5º para ser aberto agora em julho, quando uma equipe irá em viagem para um trabalho médico. A Associação Médico Espírita do Brasil, com a autorização da doutora Marlene, ainda em vida, estabeleceu uma parceria com a Fraternidade Sem Fronteiras para, junto ao departamento acadêmico e aos médicos voluntários que desejarem, estabelecer um amparo médico. Então nós já estivemos lá no último novembro e estaremos novamente agora em julho, novamente em janeiro. De 6 meses haverá uma caravana médica para o amparo a estas crianças e famílias dentro da associação junto com a Fraternidade Sem Fronteiras e AME Brasil. Então, vocês receberam, nas pastas de vocês, um folder da fraternidade. Todos vocês têm dentro da pasta um folder, inclusive com uma ficha de inscrição. Como se dá esse trabalho de apadrinhamento? Com R$50 mensais, nós mudamos o destino de uma criança na África. Com R$50 mensais, a fraternidade inclui uma nova criança no projeto e a mantém durante um mês. R$50 mensais que nós gastamos, gente, numa noite, não é? Que você vai num restaurante e come um prato, nem é a conta toda. Mas, para uma criança, isso muda o destino. Então, a Fraternidade Sem Fronteiras está aqui com o seu stand, com camisetas lindas à venda, com slogans e frases. Tem várias pessoas usando. Eu vi hoje a doutora Irvênia com uma camiseta desta. E o que nós convidamos é que vocês se tornem também membros desta família do amor sem fronteiras. Se tocou o seu coração experiências como de Linda e Alegria, saiba que elas são somente 2 dentre milhares de crianças que estão esperando o nosso amparo. E por que a África? Porque nós temos um compromisso com este povo, essa terra mãe da humanidade, este berço inclusive de muitas coisas que o Brasil deve à nação africana. São nossos irmãos e nós sabemos no Espiritismo que para a Irmandade Universal não há barreira de língua, nem de raça, nem de credo, nem de cor. Há somente os limites do amor fraternal e daquilo que ele pode fazer. E esta ONG e este trabalho é verdadeiramente um trabalho de Jesus na terra, que não está pregando o Evangelho, está vivendo o Evangelho através de uma mensagem viva e límpida. Mas, embora já estejam 1.300 crianças socorridas e com as vidas transformadas, há muitas milhares necessitando do nosso amparo. Então vamos mostrar a força da família espírita, a força dos corações servidores, vamos sustentar aqueles que estão fazendo um trabalho tão nobre e dar o nosso apoio. Fica aí o nosso convite, dentro daquilo que nós concebemos como cura, este amor universal é a grande cura para o espírito imortal. Muito obrigado.